Como receber o seu milagre? Ou como operar milagres? Eu fiz essa pergunta para Deus há um tempo atrás. E aí eu comecei a ter respostas através das escrituras, analisando os milagres de Elias, Eliseu fez, que o próprio Jesus fez. Então a gente sempre vai ver uma forma como Deus opera isso, como acontece o milagre, né? Como que isso funciona, como você recebeu o milagre. Agora mesmo eu estou com experiência, né? Projetos para o segundo semestre. Eu estou executando um projeto que já faz quase um ano, um trabalho, e esse projeto foi o milagre desse ano. Agora, para o próximo ano, eu tenho que ter novos projetos, novos milagres. E ontem eu saí para ver o negócio e achei legal, mas Deus falou, não mandei você fazer isso, não estou falando para você seguir por esse caminho. Eu já te dei o caminho para você ter seus milagres. Vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Então eu tenho 3 projetos para esse segundo semestre, para me desenvolver. Se eu obedeço a voz de Deus, se eu me inclino para onde Ele está me levando, então eu vou ter sucesso. Quando Jesus foi operar o primeiro milagre, ele estava numa festa, acabou o vinho e ali surgiu a necessidade. Então tem que haver necessidade para ter o milagre. Quanto maior a necessidade, maior vai ser o milagre. E Jesus, então, falou para a sua mãe procurou Jesus, falou, olha, acabou o vinho. Quando você conhece Jesus, como Maria conhecia, que já convivia com ele no dia a dia, então ela já vivia milagres. Quando você anda com Jesus, você vive milagre todo dia, só você tem que entender esses milagres, como funciona. Então Maria chega para ele e fala, acabou o vinho. Então, quando acontece a situação, você vai para diante do Senhor, de Jesus, né, do seu Pai, de Deus, e pergunta para Ele, o que eu vou fazer? Ele vai te ensinar. Esse é o segredo. Isaías 55 diz, vem, sem dinheiro, sem preço, inclina o seu ouvido para mim, que eu vou falar para você as mesmas coisas que eu falei para Davi, eu vou dar para você as mesmas coisas que eu dei para Davi. Não só para Davi, mas para Salomão. Foi Deus que deu sabedoria para Salomão. Os milagres vêm de Deus, da mente de Deus. É Deus que dá instrução. Os profetas Elias e Eliseu, eles nada mais operavam, porque eles escutavam a voz de Deus e falavam na terra o que tinha que acontecer. Então, os profetas operavam na unção de Deus, na capacidade divina, e Jesus também. Então, o que acontece? Primeiro, você tem que entender o que Deus está conduzindo você, qual que é a ordem dele, o que ele está mandando fazer. Então, ali no caso do milagre de transformação de água em vinho, Jesus simplesmente, Maria falou para os serviçais, falou, faz o que ele manda. É só fazer o que ele manda que vai funcionar. Exatamente, está escrito bem assim aqui, ó. Fazei tudo o que ele vos disser. Foi o que disse Maria. E aí Jesus falou para eles assim, enche de água essas talhas. Tinha uns reservatórios ali que eles usavam para purificação, de reservatório de água. E Jesus falou, enche de água essas talhas. Foi o primeiro passo da obediência. E o segundo, tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando eles tiraram a água para levar para o mestre-sala, nesse processo, a água se transformou em vinho. Eles colocaram a água, e quando eles tiraram a água, transformou em vinho. Então a gente vê que o vinho era excelente, porque o milagre sempre é excelente. Deus sempre faz o melhor. Na multiplicação dos pães, onde Jesus alimentou multidões dos pães e os peixes, foi 2 milagres idênticos, né? E com poucos pães e poucos peixinhos, Jesus alimentou a multidão. Como? Ele teve uma atitude. Primeiro, organizar as pessoas em grupos. Tinha a base para o milagre, que era aqueles poucos pães e poucos peixinhos. Sempre o milagre tem que ter alguma coisa.
No meu caso dos negócios, eu tenho que ter o mínimo de conhecimento base daquele negócio que eu vou fazer. Eu tenho já dentro de mim construído um padrão de conhecimento que Deus pode operar sobre a minha capacidade. Não tem como, por exemplo, Deus operar uma situação se não existe nada ali para Ele mexer. Por exemplo, nas viúvas lá de Serepta, de Elias, e na outra viúva que Eliseu também fez a multiplicação, todas elas tinham um pouquinho, né? Ainda. Quando Elias chegou, ela tinha um pouquinho de farinha ali, né? E ela falou assim, olha, eu vou fazer a última refeição. Então ela ainda tinha um pouquinho. E o profeta falou, faz um bolo pequeno para mim. Né? E ela fez um processo ali, né, de obediência e semeou, vamos dizer assim, né, para o milagre. Quando ela fez o bolo para o profeta, que ele comeu, já veio a palavra. Não vai faltar farinha da panela, nem da botija o azeite, até que venha a chuva sobre a terra. E o profeta falou, mas se você for olhar para trás, o Senhor tinha enviado o profeta para aquela viúva. Havia uma palavra de Deus direcionada para aquele profeta Elias e lá naquela viúva específica. Então, o milagre sempre tem uma palavra específica de Deus. E essa palavra específica tem que ser seguida. No caso de Eliseu, ele falou para que a viúva pegasse e trouxesse os vasos, né? Trouxesse para dentro de casa, fechasse a porta e pegasse a vasilha que tinha um azeite e derramasse sobre os vasos. E ela obedeceu, e quando ela começou a encher os vasos, não acabava o azeite, até que não tinha mais vaso vazio. Então, essa obediência de fazer o que o profeta manda, que o Espírito Santo manda, porque o profeta tinha o Espírito Santo sobre ele, orientando ele. Jesus tinha o Espírito Santo orientando ele. E hoje, você tem o Espírito Santo orientando você. Esse é o segredo. Você tem que estar antenado com o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, se a sombra de Pedro curava, na hora que ele estava na terra, o que tinha que fazer? Colocar a pessoa para a sombra dele passar. Existe uma lógica. Se as roupas de Paulo curavam, tinha que pegar a roupa dele, levar no doente e colocar em cima do doente. Se a roupa de Jesus, ao tocar em Jesus, era curado, como a mulher do fluxo de sangue, o segredo era ir até Jesus e tocar nele. Então você tem que entender como funciona o milagre, que Deus está te inspirando e te dando a direção e vai fazer aquilo. Esse é o segredo. Porque as pessoas querem buscar o milagre no lugar errado, na direção errada. Pedro pescou a noite inteira. A noite inteira ele pescou, não pegou um peixe. Jesus voltou e falou, volta ao alto mar, lança a rede e você vai pegar peixe. Ele falou, Senhor, mas eu pesquei a noite inteira. Não importa. Se Deus falou para você fazer algo, faça, que vai dar certo. E ele foi e pegou 153 grandes peixes. Teve 2 pescas maravilhosas, né? Posso ter confundido aí o milagre, mas os milagres são muito parecidos. Jesus manda jogar a rede do lado direito, né? Do lado direito. Outro milagre, ele manda voltar em alto mar e lançar a rede. A ordem às vezes é um pouco diferente, mas você tem que obedecer o que ele faz. Se ele mandou lançar do lado direito, não adianta lançar do esquerdo. O problema é que as pessoas não progridem, não encontram sucesso nos negócios, é porque ela quer fazer as coisas do jeito dela. Do jeito que você faz as coisas pela sua experiência, não vai dar certo. É igual Pedro, pescou a noite inteira e não pegou um peixe. Mas quando você segue a instrução do mestre, que no caso hoje é o Espírito Santo, vai dar certo. Vai ter êxito. Você já entra crendo que vai dar certo o negócio. Entende? E toda época que você tem uma necessidade, vai vir a oportunidade de você operar milagre. Vai surgir um projeto, uma ideia de Deus, sempre tem a solução, não existe. Quando uma porta fecha, Deus já está abrindo outra. Deus é o Jeová Jireh, Ele sempre está diante de nós, Ele sempre está preparando todas as coisas. Olha a vida de Elias. Quando ele vai embora, que Deus manda ele beber da água do ribeiro de Querite e
ser alimentado pelos corvos, ele vai lá, que eu ordenei, Deus deu ordem aos corvos para alimentar o profeta, e eles traziam pão e carne de manhã, pão e carne à tarde. Mas um dia o ribeiro secou. Quando o ribeiro secou, foi que ele mandou para a viúva. Fala, agora eu ordenei que uma viúva vai sustentar você. E a viúva que Deus ordenou só tinha comida para a última refeição. Mas quando Deus fala, quando Deus orienta e você obedece, porque o milagre foi para a viúva, mas foi para Elias também. Porque o sustento era para Elias, numa época de crise e de fome. Numa época terrível. Então o milagre sempre existe, precisa entender onde ele está, como é, e você tem que entender essa direção do Senhor para fazer o que tem que ser feito. Uma regra eu tenho na minha vida para ter sucesso: fazer todo dia o que aparece na tua vida, que Deus coloca na tua vida para fazer. O que eu tenho que fazer hoje? Faça o que Deus está mandando você fazer. Se você é um dono de casa e você tem que lavar roupa, lava a roupa. Se você tem que fazer o almoço, faça o almoço, mas faça na direção de Deus. Se você tem que fazer compra, faça compra. Se você é um empresário, você tem que sair pagar uma conta, fazer alguma coisa, fechar um contrato, faça o que aquele dia você tem que fazer. O sucesso é a soma das conquistas diárias. Às vezes, aquele dia, Deus vai falar para você dormir. Vai dormir. Tem época que Deus vai falar, agora vai tirar férias. Tira férias. O sucesso é você fazer todo dia o que Deus coloca para você fazer, te inspira, e que as situações já vêm diante de você para fazer. Quando Jesus encontrou com a viúva de Naim, saindo dali com o seu filho no caixão, ele encontrou com a viúva e ele foi para cima do caixão. Naquele momento ele tinha que operar aquele milagre. Cada dia ele encontrava uma situação, e a situação que ele encontrava ele enfrentava. Fazia o que tinha que ser feito naquele dia. Depois ia orar, pedir direção de Deus para o dia seguinte, e no dia seguinte ele ia fazer o que tinha que ser feito. E todo dia Jesus operava milagres, cada um diferente do outro, em lugares diferentes, por onde ele ia passando. Quando ele foi para ele ia para Jerusalém, ele falou, tem que passar em Samaria. Obedeceu a voz do Espírito e foi lá e encontrou, né, a mulher samaritana. Então tem que seguir a voz do Senhor. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O segredo de tudo é inclinar o ouvido e escutar a voz do Senhor na direção do milagre. Para onde está o milagre? Onde está o tesouro? Onde eu vou? Esse é o segredo.